Maternal 2, vocês estão bem? Agora nós vamos fazer as atividades do conteúdo Meios de Transportes. Já aprendemos que os meios de transporte são aqueles meios que nós utilizamos para ir de um lugar para o outro. Os meios de transporte, eles servem para transportar, levar pessoas ou objetos de um lugar para o outro. E que os meios de transporte mais comuns são o terrestre, que são aqueles que usam os meios terrestres, como, por exemplo, rua. São os aquáticos. Aquático porque eles usam os mares, os rios, os oceanos para se movimentarem. E também o meio de transporte aéreo, pois eles utilizam as vias aéreas. Esses são os principais meios de transporte que nós utilizamos. Agora, nós vamos fazer as atividades. As atividades, elas estão aqui nesse livro. Livro Marcha, Criança, Natureza e Sociedade. Vamos iniciar a atividade na página 114. Esta é a página 114. Eu vou ler para vocês. Como você faz para ir a lugares que ficam longe da sua casa? Mostre por meios de desenhos. Qual é o meio de transporte que vocês usam para irem num lugar distante da casa de vocês? Vocês vão como? De carro? Helicóptero? Avião? Bicicleta? Como que vocês vão? O lugar é longe, hein? Se eu for para um lugar bem longe da minha casa, eu vou de avião. Então, eu vou desenhar um avião. Vocês desenhem o meio de transporte que vocês usam para irem a um lugar longe da casa de vocês. Agora, nós vamos fazer as atividades da página 115. Esta é a página 115, que eu vou ler para vocês. Esses são alguns meios de transporte. Diga o nome de cada um deles e marque com um X os que você já utilizou. Vamos lá fazer a atividade. Vocês já utilizaram o carro como meio de transporte? Eu já. Então, eu vou marcar um X. Vocês já utilizaram o metrô como meio de transporte? Eu já. E vocês? Então, eu vou marcar um X. Se vocês ainda não utilizaram o meio de transporte metrô, vocês não marquem nada, tá bom? E o metrô, o trem? Alguém já andou de trem? Alguém já utilizou o trem como meio de transporte? Eu já. Então, eu vou marcar o X. E a charrete? Alguém de vocês já utilizaram a charrete? Eu não. Então, eu não vou marcar nada, porque eu nunca utilizei a charrete. E a bicicleta? Alguém já andou de bicicleta? Alguém já utilizou a bicicleta como meio de transporte? Eu já. Então, eu vou marcar um X. E o barco? Alguém aí já utilizou o barco como meio de transporte? Eu não. Então, eu não vou marcar nada. E o ônibus? Alguém já utilizou o ônibus como meio de transporte? Eu já. Então, eu vou marcar um X. E o avião?
Alguém já utilizou o avião como meio de transporte? Eu já. Então, eu vou marcar um X. E o helicóptero? Alguém já utilizou o helicóptero como meio de transporte? Eu não. Então, eu não vou marcar nada. Agora, se você já utilizou o helicóptero como meio de transporte, você marca o seu X. Tudo bem? Crianças, essas eram as atividades do dia de hoje. Parabéns! Se vocês já fizeram as atividades da página 114 e da página 115, meus parabéns! As suas atividades foram concluídas. Agora é só diversão, crianças. Tenham todas uma boa tarde e um bom descanso. Beijos para todos vocês. Tchau!